Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nono mini curso do ESG na carreira. Hoje nós iremos falar sobre certificações ESG estratégicas, como usar a seu favor para avançar na carreira. Então, hoje esse será o tema do nosso mini curso. Mas, para a gente dar uma aquecida, nós preparamos aqui uma breve dinâmica de alguns minutos, mais para a gente entender aonde estão cada um de vocês. Então, eu vou pedir para vocês lerem esse QR Code aqui, e aí eu vou mudar a tela. E quando, né, me deem um ok quando todo mundo conseguir ler ou colocar esse código, que aí a gente vai começar a ver da onde que vocês estão falando. Então, quando abrir para vocês a página, coloca o pinzinho de vocês no estado que vocês estão. Combinado? Me avisem se deu certo, tá? Peraí. Boa. Então, vou mudar aqui, compartilhar. Aqui, ó. Já tem um pessoal já colocando onde estão. Dani, será que você consegue o link para compartilhar aqui pelo chat? Porque eu acho que o Lucas tá sem o celular. Consigo. Para já. Olha, mas já estamos vendo, gente. Bahia, E, e aí o código se pedir é esse Pará, código aqui, ó. São Paulo, Olha, galera. Paraná. Tá todo mundo conseguindo? Outra Bahia, Mato Grosso do Sul. Tô relembrando a aula de geografia, Foi estratégico esse mapa sem os nomes, né? não é? Que legal, gente. Muito bom ver pessoas do país, né? De todo o cantinho do país. Acho que o online tem esse benefício da gente se conectar com todo mundo, né? É claro que o presencial às vezes é mais aconchegante, mais caloroso, mas uma oportunidade dessa, numa quarta-feira à noite, da gente estar falando com pessoas e com visões, né? Cada um ali no seu estado, agrega demais, né? Contribui muito. Então, aqui a gente espera, né, ao final aqui do nosso mini curso, depois que a gente fizer a apresentação do tema, a gente vai ter um momento de troca. Seria muito legal vocês trazerem essa visão de como que esse tema é tratado aí onde vocês estão. Tá certo? Falta mais alguém responder? Pronto. Vou voltar lá para a nossa tela para a gente começar o nosso assunto. Pode ser? Me mandem um joinha, por favor. Ótimo. Então, vou voltar. E vamos aqui para o tema. Então, né, agora, oficialmente, sabendo... Oi, Lucas. Ah, Sim, tranquilo. fui fazer o joinha. Tá bom, obrigada, Lucas. Bom, então, antes de começar, gostaria de convidá-los a encontrar uma posição confortável aí onde vocês estejam, se permitir estar aqui 100% conosco. A duração desse mini curso é prevista ser em torno de 90 minutos, mas assim, uma hora de aula expositiva e aí mais uma meia hora para a gente fazer a troca, que isso é muito rico, né? A gente sempre tem muitos insights maravilhosos. E a gente guarda as perguntas e respostas ao final. Então, por favor, anotem, se quiserem ir colocando no chat, a gente vai ter esse momento para fazer essas trocas. Esse QR Code que está aqui na tela é da lista de presença. Quem preenche a lista de presença já recebe o certificado desse mini curso automaticamente. Então, eu vou dar um tempinho para vocês lerem, mas depois a gente coloca o link também no chat, tá bom? Então, vou dar um tempinho. Vou mudar. Muito bem. Então, certificações estratégicas
dentro do ESG. Esse é o objetivo do que a gente vai falar aqui hoje, né? Como usar isso ao seu favor como profissional de sustentabilidade. E aí, as temáticas do minicurso têm o objetivo sempre de acelerar a carreira de vocês do prática. Que muitas vezes, né, a gente fala, poxa, o SG é tão amplo, são tantos assuntos, como que eu consigo aplicar? Ou tenho vontade de trabalhar nessa área, quero entender um pouco mais. Então, esse é o objetivo dos minicursos que a gente aplica aqui. Ajudar vocês a entenderem na prática e acelerar a carreira de vocês. Contando um pouco da nossa trajetória, né? Como que nós, eu e Moni, viemos parar aqui nesse projeto que nos enche os olhos de orgulho e alegria, né? Que é o ESG na Carreira, o que nos motivou a fazer esse projeto e reunir tantas pessoas incríveis como vocês aqui. A gente vai contar um pouquinho, assim, brevemente, da nossa trajetória, para vocês saberem quem nós somos. Então, eu sou Daniele Giannini, hoje eu estou como especialista / consultora de ESG e sustentabilidade e impacto social corporativo. Tenho algumas especializações em economia circular, GRI, GHG Protocol, especialização em carbono, mas tudo isso eu agreguei durante a minha trajetória, desde o momento que eu falei que eu queria fazer a transição de carreira. Então, eu sou uma profissional que sou formada em Química, e teve um momento da minha vida que eu vi a sustentabilidade crescendo, e eu falei, eu quero fazer isso. E como que eu faço isso? E aí eu fui criando os meus métodos para fazer essa transição, já depois de formada, 5 anos trabalhando, né, numa área que eu havia me formado, e consegui fazer a transição. Hoje já vai chegar para 10 anos que estou trabalhando com sustentabilidade ESG. Então, a gente está aqui motivados é possível profissionais de diversas áreas que gostam de sustentabilidade ESG fazerem essa transição também. Então, isso nos motiva a estar aqui com vocês e contar um pouco da nossa trajetória e também compartilhar um pouco do que a gente vive no dia a dia como profissionais da área. E agora eu vou convidar a Moni para falar um pouquinho da trajetória dela também. Boa noite, gente. Assim como a Dani, eu também fiz minha transição de carreira, inclusive sou sócia fundadora da Movimento SG Consultoria e Capacitação. Aí tem minhas qualificações, atuo hoje implementando a jornada SG em empresas de diversos segmentos. Estou aqui em Salvador, Bahia, mas a gente atende empresas não só daqui, mas de todo o Brasil. E a minha jornada se encontrou com a jornada da Dani justamente na nossa transição de carreira. Nosso primeiro grande curso de sustentabilidade, na época a gente não usava o termo ESG, foi na FGV, a gente fez uma pós-graduação juntas, online, do jeito que a gente está aqui, igual a vocês, e era um curso de pós-graduação, então ele durou, acho que 12 meses, né, um ano, né, Dani? E aí a gente se conectou, e a partir daí foi nascendo uma parceria, né, uma parceria, naquele momento, não uma parceria formal de negócio ou de projeto, mas uma parceria de compartilhar dores, soluções, descobertas, uma com a outra, e dessa forma, crescendo juntas. E diante dessas nossas trajetórias, a Dani continuou no corporativo, ela trabalha hoje, né, lidera a sustentabilidade hoje num grupo de moda grande aí, nacional. Eu fui empreender, né, com a consultoria. E aí, ano passado, a gente lançou, foi uma ideia que já vinha sido amadurecida, de formalizar o SG na Carreira, para compartilhar o que a gente viveu, toda a nossa experiência, todas as nossas dores, que são muitas, para outros profissionais que querem fazer essa transição. E, na verdade, a gente queria ser o que a gente gostaria de que a gente tivesse encontrado
alguém, né, para ser nossa mentora, alguma coisa assim, né, alguém que fosse referência para a gente, né, Dani? Mas, enfim, e aí hoje a gente está com esse projeto juntas, e que tem trazido, acho que, impactos positivos não só para alguns alunos que trazem, dão feedback para a gente, mas para a gente também, né? Eu acho que tem não é clichê não dizer que a gente aprende, né? Nessa troca aqui. Então, sejam bem-vindos e espero que vocês gostem. Exatamente. E com isso, com esse projeto, hoje nós temos muito orgulho de falar que são mais de 650 profissionais inscritos já, em todos os minicursos que nós fizemos. Já foram 8 realizados, esse daqui é o 9º, todos estão disponíveis lá no YouTube para quem quiser assistir. E nós temos uma comunidade, o grupo de WhatsApp exclusivo ESG na Carreira, que quem não participa está mais do que convidado para participar, que lá onde nós divulgamos quando vai ter os minicursos, é uma oportunidade também de fazer conexões com profissionais que estão, né, com esse foco, ou que já estão fazendo a transição, ou que já estão trabalhando, então é uma oportunidade, e inclusive semana passada a gente lançou oficialmente o Conecta ESG na Carreira, que é um grupo dentro da comunidade ESG na Carreira, onde você compartilha os seus dados, né? Todos os dados você permite, né, compartilhar o que você quer, então, nome, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, Instagram, para fomentar, de fato, esse networking. Então, convido vocês a conhecer mais o nosso grupo exclusivo e o Conecta ESG na Carreira, que vai ser bem legal. A gente vai fazer muitas atividades para que as pessoas realmente se conectem e gerem frutos, né, dessas conexões, que é esse o grande objetivo do networking. Então, somos muito felizes em falar que chegamos aqui com esses números lindos. Deixa eu só fazer mais gastar um minutinho aqui sobre o Conecta SG na Carreira. Como a gente está aqui na frente, eu e a Dani, muitos de vocês procuram a gente, né, no privado. Nossa, queria compartilhar queria compartilhar o que eu estou fazendo, eu queria saber a sua opinião e tudo mais. A gente percebeu que se a gente criasse uma estratégia de conexão mais efetiva, em que, por exemplo, a Natália visse que a Flávia está também na Bahia, eu não sei de onde vocês estão falando, tá? E que vocês, a partir daí, poderiam se ajudar, entendendo quem atua com que assunto, e a partir daí gerar oportunidades, isso daí seria muito rico. Então, dentro do Conecta SG na Carreira, a gente promove essa conexão, que é o Conecta 30, né, essas conversas entre vocês, para que vocês realizem mesmo, fomentem relacionamentos. Então, gente, eu estou falando aqui, é muito poderoso o que a gente criou, é 100% gratuito, não tem inscrição, não tem nada, para vocês começarem a se relacionarem de verdade. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, participam de vários grupos de WhatsApp de sustentabilidade, ESG, mas o que de fato está gerando para vocês esses grupos? O que a gente queria trazer algum resultado. Então, aqui fica o convite, a gente tem colocado esse convite lá no Grupo SG na Carreira, a gente vai deixar aqui também o link depois, para vocês usarem essa estratégia, porque é uma estratégia mesmo, né? Porque sem relacionamento, gente, a carreira não acelera, não. Vocês vão ficar aí dando passos de tartaruga, entendeu? Então, fica aí o convite. Muito bem. E aqui um pequeno resumo de como pode ser a carreira de vocês dentro do ESG. Então, assim, a gente trouxe isso daqui para ilustrar para vocês as possibilidades, né? E aqui a gente traz muito a evolução da carreira em Y, que a gente fala, que é um lado da liderança, e o lado mais da especialização carreira técnica. Então, a sustentabilidade e o ESG, eles podem se desenvolver para ambos os lados.
Então, hoje vocês escutam muitos profissionais falarem que são diretores de sustentabilidade, gerentes, heads, que partiu para esse lado da liderança, e existem as empresas cada vez mais criando essas cadeiras dentro das empresas, mas também tem a carreira mais técnica. Por exemplo, eu, né, sou especialista / consultora, eu estou desse lado de cá, dentro dessa carreira técnica, onde eu olho, estruturo, olho corporativamente o que precisa ser feito e tudo mais, para aí deixar a área pronta para a gente partir para uma área mais robusta, com uma diretoria específica e etc. Então, a área de sustentabilidade vem crescendo e a demanda por profissionais dessa área também vem aumentando. Então, aqui é mais para a gente deixar um gatilho, assim, né, que tem chance, tem possibilidade e está crescendo. E para falar também de como que a Mônica e eu pensamos na metodologia. Essa metodologia é uma metodologia exclusiva nossa, da mentoria, né? Então, se vocês entrarem lá na comunidade, vocês verão que existe um grupo que chama Turma da Mentoria, que é a primeira turma de mentoria nossa, e essa mentoria que ajuda profissionais a fazer a transição de carreira para o ESG tem um método exclusivo, que é o método ESG 360. E ele aborda principalmente 3 pilares que nós achamos fundamentais e que nós realmente aplicamos na nossa transição de carreira. O primeiro módulo, a gente vai falar de arquitetura da autoridade, o segundo módulo, domínio estratégico do ESG, e a construção da experiência. Então, aqui é quando muitas vezes os profissionais barram no falar, mas você já aplicou algo de sustentabilidade em alguma empresa, de ESG, e aí onde você vai construir essa experiência prática? Aqui na nossa mentoria, a gente, dentro da nossa metodologia, você sai da mentoria com uma experiência prática para colocar no seu currículo e para falar nas suas entrevistas. Então, aqui é a construção do nosso método ESG 360, que foca em ajudar os profissionais a fazer essa transição ou acelerar a sua carreira dentro dessas possibilidades. Isso funcionou para mim, funcionou para a Moni, e a gente tem certeza que os nossos mentorados também estão conquistando muitos ganhos, né, com tudo que eles já aprenderam. E agora a gente entra aqui no tema do nosso mini curso de hoje, né? Certificações de sustentabilidade ESG. E aí essa imagem para mim foi muito impactante quando eu estava, né, montando aqui a apresentação para vocês e pensando os temas para trazer. Porque quando você senta numa cadeira de sustentabilidade ESG, é exatamente essa visão que vocês têm. Vocês olham, e aí vocês vão fazer o planejamento da área, o que vocês irão entregar, o que precisa priorizar, e aí começa a aparecer várias letras e siglas e certificações e compromissos e tal do framework, e tal dos ratings e tal de, nossa, e é tudo relacionado a ESG. Parece, assim, um desespero. E aí você vê CDP, SA, SH, GHG, ODS, TCFD, agora o IFRS, S1, S2, é tudo assim. E dá uma certa angústia, né, de falar, poxa, por onde que eu começo? São temas parecidos, o que realmente vai fazer a diferença? O que eu escolho começar primeiro? Como é que eu coloco estratégia? Qual que vai me trazer mais estratégia? Eu preciso saber detalhadamente cada um desses, em algum momento vai precisar ter todos, né? Então, esse peso de excesso de informação traz um pouco de ansiedade, principalmente para quem está começando, né? Não aplicou ainda nenhuma dessas certificações, e aí o objetivo do minicurso de hoje é desmistificar para vocês essas siglas, organizar mentalmente o que algumas delas significam e como aplicar isso para trazer estratégia para você como profissional. Então, a gente começa organizando, e aí, né, a gente fala que é o dicionário essencial, que é entender
o que é um framework, o que é uma norma, o que é uma certificação e o que é um compromisso. Todos esses pilares existirão dentro dessa trajetória, dentro do que você vai aplicar em sustentabilidade da empresa que você estiver trabalhando. Então, um framework, ele vai estruturar algum relato que você vai fazer. E aí eu uso a palavra relato, porque eu acho que o framework mais badalado da sustentabilidade é o GRI. O GRI determina regras de como você fazer um relatório de sustentabilidade. Então, isso é um framework, né? Ele vai te dar uma diretriz. E aí tem um outro framework também relacionado ao relatório de sustentabilidade, que é o IR, que é o relato integrado. Então, são diretrizes. O que é uma norma? Então, uma norma é uma regra técnica, como o próprio nome já diz. E é um processo padronizado, ele vai padronizar algo que você vai aplicar. Existem normas setoriais e existem normas um pouco mais generalistas. Então, se você tiver que seguir uma regra técnica, se você tiver que seguir um processo padronizado, isso se enquadra em norma. Geralmente, ele vem atrelado a uma legislação, então vai ser obrigatório. Se é obrigatório, tem que cumprir, porque tem um risco reputacional, um risco de multa. Então, é importante também você deixar isso como uma alta priorização. O que é uma certificação? Ele vai te dar um selo de garantia e, geralmente, esse selo, ele vem através de uma auditoria externa, né? Alguém precisa te conceder esse selo para que ele seja válido. Mas para que você tenha essa certificação, você vai ter que passar por diversos processos e implementações dentro das regras dessa certificação. E o que é um compromisso? O compromisso é um pacto público que você vai falar para os seus stakeholders, né, clientes, investidores ou colaboradores, que você está se comprometendo a algo. Muito comum é se comprometer com metas ou de redução de emissões, com metas de mais igualdade de gênero, então mais mulheres em cargos de liderança. E aí essas metas tanto podem ser metas públicas que você coloca no relato ou em algum perfil que vocês, né, do LinkedIn da empresa, como através de associações, como, por exemplo, uma associação ao Pacto Global. Então, você faz uma associação ao Pacto Global, se compromete com os ODS e você fez um compromisso público daquilo. Então, isso é um compromisso. Dito isso, organizado todos esses pilares que existem, né, e que as letrinhas vão se complementando em cada caixinha, a gente fala de como distinguir as certificações e os selos dos ratings de mercado. Tem mais um termo aí. Porque, para além da certificação, que você passou por uma validação interna e proativa, por exemplo, eu quero me certificar com ISO 9001, e eu dou o exemplo de ISO 9001 porque é uma ISO muito comum, muito conhecida, é uma ISO de gestão, né, de qualidade, amplamente usada em grandes empresas. Mas se a empresa quer ser certificada pela ISO 9001, ela precisa se adequar a todos os requisitos da norma e passar por uma aprovação, por uma auditoria, para ter o selo, sou certificado, e depois você tem as renovações. Diferente da certificação, que é proativo, existem na sustentabilidade ESG muitos ratings de mercado, que nada mais são do que rankings, só que é uma avaliação externa. É uma avaliação 100% do que você faz, do que a empresa faz e do que ela publica. Então, eles vão entrar na plataforma, vai olhar o seu relatório, vai olhar se tem compromisso público, vai olhar o que foi publicado, e aí vai te dar uma nota. Então, tem o tal do MSCI, tem o Sustainalytics, aqui ele está o CDP, mas o CDP ele é misto, né? Você pode também compor, só que tem
um item, tem um rating que se baseia na sua nota do CDP para fazer esse rating de mercado, né, essa avaliação externa, mas é tudo baseado com o que está publicado. Não passa por essa validação interna, proativa. Então, é interessante também vocês terem isso em mente. Existem ratings que não é só falar assim, eu quero ser AAA no MSCI. Não, você tem que fazer, publicar, e aí você vai ser avaliado, e aí sua empresa vai receber uma nota. Diferente da certificação. Então, como faz uma escolha estratégica? Primeiro, você precisa entender o contexto, né? E quando a gente fala de contexto, onde eu estou, que tipo de empresa eu trabalho, qual que é o setor, qual que é o tamanho, quantos colaboradores, quais são as principais atuações dessa empresa, qual que é o principal foco de produção dessa empresa, porque senão existem certificações que são muito específicas e existem certificações que são mais generalistas, que cabem para diversos setores. E aí eu dou um exemplo muito, muito claro, assim, no meu dia a dia, que é, por exemplo, a ABVTEX. A ABVTEX, ela é uma certificação que traz muitos requisitos de impacto socioambiental, mas ela é muito específica do setor têxtil, e inclusive de produção, né? Não é nem para marcas varejistas, é mais para produção, para confecções, facções. Então, não adianta eu querer aplicar, eu acho demais todos os requisitos da BVTEX, acho ele perfeito. Vou aplicar aqui onde eu trabalho, que é um hospital. Não vai caber. Então, a gente tem que ter esse feeling também. Quando você entra num setor, quais são as principais certificações e validações que o mercado considera, que o mercado entende, para o setor que eu estou trabalhando? Então, além de ter essas certificações específicas, a gente tem as certificações que cabem para mais de um setor, mas é muito importante entendermos quais são essas regras. O passo 2 é identificar o objetivo. O que a empresa está buscando com esse selo, com essa certificação? Ela está buscando reputação, ela está buscando atração de investidores, ela está buscando eficiência operacional, porque também cada certificação vai trazer um benefício. Então, entender também em que momento essa empresa se entende, qual o nível de maturidade, a gente fala muito de nível de maturidade de sustentabilidade, porque também vão ter selos que vão se encaixar melhor em um nível e vão ter selos que vão se encaixar melhor em outros. E aí, se você escolher um selo de um nível de maturidade muito avançado para uma empresa que tem um nível de maturidade baixo, vai demorar anos para você conseguir, né, atingir esse objetivo ou ter essa certificação. Vale a pena você fazer essa aplicação? O quanto você vai movimentar essa empresa para aplicar essa certificação. Eu ouvi um barulhinho, pode falar. Sou eu também. Eu queria colaborar, complementar isso que você está trazendo, do nível de maturidade, que é essencial. O que a certificação traz enquanto efeito colateral, que eu gosto? Ela muda o comportamento da empresa, né? Assim, a empresa ela vai precisar atender aqueles critérios, e aí falando de certificação a grosso modo, né? Ela vai ter que atender alguns critérios, normalmente ela não atende a tudo, então ela vai precisar de alguma forma buscar atender esses critérios, e esses critérios sempre vão estar no âmbito de boas práticas, né? Vai ser algo positivo para a empresa, ela não vai querer critérios que não sejam positivos para ela. Então, ela vai precisar atender esses critérios para ter essa certificação. Então, ela vai precisar criar ali uma estratégia, um plano de ação para atendimento desses critérios para se certificar. A questão com o nível de maturidade, que eu acho que é importante, é ela entender onde é que ela está dentro dessa possível jornada para chegar nessa certificação, para, a partir daí, entender que talvez não queira mesmo essa certificação e eu estou longe dela, mas eu vou
fazer uma estratégia aqui de longo prazo, e isso acontece na vida real, de longo prazo, sem ansiedade, digamos assim, né? O que a gente se depara no mercado é com empresas que acham que, por exemplo, vão se certificar B em um ano. Uma empresa muito que você vê que o nível de maturidade dela é baixo, né? Inicial, enfim. E ela fala, não, mas eu vou dar todo o meu gás, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente sabe que na prática isso não acontece. Então, a gente, enquanto profissional, e aí trazendo todo esse conteúdo já um pouco para a nossa atuação, qual é o nosso papel? Nosso papel é dar luz aqui e colocar tudo na mesa e falar, ó, não consegue. Você quer essa certificação? Vamos fazer, mas em 3 anos, em 4 anos. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque as empresas, elas chegam com muita vontade, assim, né, do querer. Na hora de o executar, aí que as coisas, né, Dani? Que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É, tem que fazer. Não é Então, brincadeirinha, né? então, nosso papel aqui, enquanto profissional, é ser muito firme, assim, mas não é o firme pessimista, né, tipo, não, isso não é para você. Não, não é isso, não é essa o posicionamento, né? Ok, mas vamos deixar isso bem estruturado, de uma forma que esse processo seja um processo fluido, tá? Eu vi que a Ana Diniz, você levantou a mão, Ana. A gente vai deixar as perguntas para o final, tá bom? Se você quiser colocando no chat, por conta da gravação. A gente entendeu que essa é uma dinâmica melhor para a gravação, tá bom? Aí, no final, a gente abre, ou vocês podem trocar aqui no chat, tá bom? Mas guarda aí a pergunta. É isso, Dani. Perfeito, Mônica. Então é isso. Então, entender qual que é o objetivo que a empresa está buscando essa certificação, esse selo, para entender do mercado o que se enquadra mais. E aí é isso, a gente não vai aplicar todos que existem, né? A gente vai colocar, né, vai orientar aquele que vai fazer mais sentido dentro da realidade que vocês estão vivendo dentro da empresa. E aí o passo 3 é escolher a ferramenta. Então, e aí geralmente a ferramenta que a gente fala, né, a certificação, ela vai trazer uma estruturação já metodológica para que você pode se apoiar como profissional para evoluir essa tal maturidade que a gente fala. Porque você vai ter que sentar, vai ter que analisar o que são os requisitos, o que atende, o que não atende, e aí levar isso como proposta de, ó, isso aqui não atende, leva 3 meses para aplicar, porque também não é de um dia para o outro que você vai criar um procedimento, um processo, e as evidências têm um tempo de maturação. E aí, com a expertise, né, que o profissional deve ter, vai criando o método de quanto tempo, quanto falta para que a gente consiga atingir essa certificação. Então, é uma ferramenta, né? Toda a certificação a gente tem que olhar como essa ferramenta que nos ajuda a entender o que eu preciso cumprir, o que o mercado entende. Essa certificação fala sobre isso, e essa certificação é reconhecida para sustentabilidade ESG. Então, o mercado entende que se eu fizer isso, eu serei sustentável. Logo, onde estamos, né? Onde estamos aqui hoje para atingir essa certificação? E também entender que existem algumas certificações que são mais consideradas para um setor ou para um tipo de empresa. Se a empresa é menor, talvez valha a pena investir numa certificação X, se a empresa é maior, a certificação Y, e aí a gente vai falar de algumas delas aqui durante a apresentação. Então, né, dito isso, o que constrói um profissional de valor? O profissional de valor sabe para que servem as certificações, e não só as certificações, aquelas caixinhas, os frameworks,
a certificação, as normas, os compromissos. Então, tem isso na ponta da língua. Não é saber tudo, mas é saber que existe, e que existe essa definição. Quando usar, então, o timing correto, né, da implementação. Então, vamos começar aqui com um compromisso, e esse compromisso vai levar a gente a atingir essa meta, que é um requisito dessa certificação que a gente quer chegar. Então, vai saber levar esse assunto de maneira mais coerente, sem ficar assustado e perdido com um monte de regra, de letra, e vai saber fazer a conexão estratégica com o negócio. E não colocar uma certificação aleatória dentro de uma empresa que não vai agregar valor nenhum. Então, ter uma certificação só por ter. Por exemplo, existe uma certificação que é uma certificação de cozinhas mais sustentáveis, cozinhas verdes, acho que é Green Kitchen que chama. Essa certificação, ela vai valer para quem tem grandes operações de cozinha, né? Se você tem um pequeno refeitório para pequenas pessoas, pequenos colaboradores, você não vai investir tanto em esforço, dinheiro. Geralmente essas certificações têm taxas para colocar uma certificação de Green Kitchen dentro da empresa que você trabalha. Você vai investir recurso para colocar em uma certificação que vai trazer mais valor reputacional. Então, ter essa mentalidade também de conexão estratégica e valorizando orçamentos, né, investimentos, que geralmente não é muito barato também as certificações. A gente tem que levar em conta isso. O profissional de sustentabilidade é muito valorizado quando ele sabe que é uma área que tem um orçamento geralmente mais, não tão alto, mas demanda um gasto, mas que sabe mostrar que não é gasto, que é investimento. E isso vai ser devolvido em valor reputacional, né? Diminuir riscos financeiros. Só que você tem que saber mostrar isso, porque nem sempre isso é muito tangibilizado, né? Não é venda, lucro direto. E aí a gente entra nesse mapa, nesse repertório essencial. Então, todo mundo sabe, o ESG é baseado em 3 pilares fundamentais: o ambiental, o social e a governança. E a gente consegue entender certificações específicas para cada pilar, e tem certificações que são as transversais ou institucionais, que vão olhar para todos os pilares. E aí é muito importante, aqui que é o ponto-chave, né, de virada, entender quando que cabe uma certificação específica para um pilar e quando que essa certificação complementa a certificação transversal e quando a empresa está pronta para uma certificação institucional transversal, que também é uma certificação que vai agregar valor. Então, aqui a gente trouxe algumas certificações que, teoricamente, se enquadram em qualquer tipo de setor. Tá? E eu volto a reforçar, existem setores que têm certificações muito específicas, e aí vai do profissional também fazer o seu estudo de caso, né? Falar, poxa, eu vou trabalhar com engenharia, quais são as certificações bombadas dentro desse setor? A gente tem que fazer essa lição de casa, mas existem essas certificações que abrangem quase todos os setores. Dentro do ambiental, a gente trouxe duas que são muito valiosas, muito, muito valiosas mesmo. O GHG Protocol, que certifica, valida o seu inventário de emissões. Então, mudanças climáticas é o assunto que está sendo falado, né? E é muito importante, porque realmente a gente está sentindo as consequências reais, né, das mudanças climáticas. E aí, uma empresa fazer o inventário de emissões. Ok, eu vou pegar a ferramenta, vou pegar os indicadores que solicita, vou colocar, vou calcular, pronto, fiz meu inventário. Mas o quão valorizado tem esse documento? Ele se torna mais confiável e valorizado e aumenta a sua reputação nesse tema se você fizer uma publicação com verificação no GHG Protocol, que é o órgão
internacional que valida o método de cálculo de inventários de emissões. Então, o GHG Protocol, ele é uma plataforma pública que as empresas publicam, e dependendo do nível de complexidade de informações que você colocou, você é classificado com selo bronze, prata ou ouro. Isso é algo muito legal de se contar. E se você conquista o selo ouro, melhor ainda, quer dizer que o seu inventário ele é muito confiável. Ele foi validado pelo órgão internacional que faz a metodologia do cálculo. Então, uma certificação que cabe em todos os setores e que traz um valor agregado muito grande dentro do pilar ambiental. A ISO 14001, então a gente tem, né, a nossa ABNT, nós temos diversas ISOs que regulam diversos temas, e a gente tem uma ISO que é específica para o sistema de gestão ambiental. Ela é uma ISO bem completa, com muitos requisitos. Embora tenha trocado ano passado, né? Mas... É o Oi? 17. Olha o estádio lá, Maria. Ileana? Acho que abriu o som sem querer. Vou seguir aqui. Então, a ISO 14001 fala de sistema de gestão ambiental. Então, vai organizar toda a gestão ambiental dentro de uma empresa. Aqui, ela pode ser aplicada em diversos setores também, mas entra naquela seara de você olhar para a empresa e entender o nível de maturidade dela, porque é uma certificação que demanda muita energia, demanda muitos processos. Então, entender o quanto que isso vai agregar naquele momento que a empresa está vivendo. Quando a gente fala do pilar social, a gente fala principalmente da ISO 26000, né, ou SA 8000, que fala de responsabilidade social. Gente, toda empresa, né, fala das suas comunidades, da comunidade no entorno, da responsabilidade com seus colaboradores, direitos humanos. Então, também a gente traz a ISO, e é muito interessante, é muito importante a gente ressaltar que tem uma ISO para cada pilar do ESG, e acho que vocês já devem ter visto essa figura, e é real, é legal a gente ter isso como mapa mental. Então, tem essa ISO que ela vai também organizar o que é responsabilidade social, mas também entra dentro dessa questão. Deixa eu analisar qual que é o entendimento. Já tem uma ISO 9001, eles falam de aplicar alguma outra ISO para eu aplicar, mas nada impede de vocês se basearem nos requisitos da ISO. Se a empresa fala assim, ó, não é o momento de certificar, você pode pegar a ISO, olhar quais são os requisitos e colocar isso também no seu, né, no seu trabalho do dia a dia. Algum complemento, Moni? Não, pode seguir. O G de governança, a gente traz também duas, né, duas principais certificações. A ISO 37301, que é o sistema de compliance. Então, quando a gente fala de governança, geralmente é o pilar mais místico do ESG, vamos se dizer assim, porque ele é um pilar muito transversal à empresa toda. É um pilar que geralmente as ações, né? As ações dele estão concentradas ali na área do jurídico, na área fiscal, e esse profissional de sustentabilidade tem que ter esse olhar para o que complementa o G da governança do ESG. E aí, essa ISO, ela vem para apoiar também, né, o que é os requisitos de compliance. Então, LGPD, Código de Conduta e Ética. Então, é uma ISO também muito essencial quando a gente fala de aplicações da governança. E aí tem o selo Proética da CGU, que fala que atesta você de uma empresa mais ética. Então, é uma iniciativa da CGU. É um formulário que você preenche no site deles,
E aí, baseado nas ações que você já tem, né, dentro dessa área de compliance, ética, código de conduta, você consegue ter esse selo que atesta que você é uma empresa a favor da ética empresarial. Pode falar, amor. Também uma coisa que eu achei muito legal, ano passado, né, em 2025, eles lançaram, a CGU lançou a iniciativa chamada Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, que aí dentro do dicionário lá que a Dani propôs, né, que a gente propôs, entraria em compromissos. E essa iniciativa foi uma iniciativa muito interessante, e isso, eu trouxe isso para os meus clientes, isso foi bem legal, assim, para eles adotaram, que é o quê? A empresa, ela ainda não se sente preparada para aplicar para o selo Proética, mas ela quer se comprometer em melhorar o seu sistema de integridade, né, que é o tema principal do selo Proética, ao longo dos anos de uma forma estratégica. Então, ela pode aderir a esse Pacto Brasil pela Integridade. Para fazer isso, ela vai preencher esse mesmo formulário, que é o formulário utilizado para o selo Proética, e o mais legal no preenchimento desse tipo de formulário para selos ou certificações é que a empresa ela consegue ter esses insights, né, do que então ela precisa fazer que ela ainda não está fazendo, que foi o que a Dani trouxe, né, é se deparar com quais são os critérios, então, né, que é exigido de uma certificação, e o formulário do selo Proética, ele é muito legal, e do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, ele é muito legal por isso, porque ao preencher, a empresa fala, poxa, eu não tenho aqui um mapeamento de riscos do meu negócio. Ah, então eu tenho que fazer, porque se eu tivesse, eu teria uma pontuação maior, e dessa forma, né, poderia conquistar o selo Proética da CGU. Então, tudo isso, todos esses compromissos, ou selo e certificação, de novo, eles funcionam, gente, como um empurrão aí de mudança de comportamento da empresa, de como a empresa, então, agora vai passar a agir. Então, assim, existem muitas críticas à questão de, todo mundo é uma indústria do selo, só quer, o selo custa caro, eles só querem que eu pague a taxa do selo ou da certificação. Mas, assim, eu vejo um ganho de mudança de mentalidade das empresas que querem pensar no selo. Então, o selo acaba sendo essa outra forma de pensar o negócio, as atividades, entendeu? E aí a Dani trouxe um dos valores que é fortalecimento da imagem, da reputação, mas em muitos selos a gente ganha, sim, custo operacional, eficiência operacional, retenção de talentos, às vezes essa taxa de rotatividade da empresa de funcionários é muito alta, e você implementando um sistema de integridade, você melhora o clima organizacional e você consegue reter esses funcionários, isso é um ganho também, financeiro mesmo, né? Enfim, então era só para trazer um pouco dessa novidade aí do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Se vocês estiverem com mais vontade aí de saber, é só jogar no Google, no site explica tudo, é super fácil de aderir, e eu acho que é importante a gente fomentar esses compromissos que engajam as empresas, né? Nessas novas formas de fazer negócio. Perfeito, Moni, muito obrigada pela contribuição. E aí, dito isso, né, a gente vai para o pilar transversal. Então, o pilar transversal é aquilo que eu comentei, que são certificações que vão olhar para todos os pilares, vão ter requisitos em todos os pilares. E aí a gente tem três principais. A gente tem, já faz uns anos, a ABNT lançou uma prática recomendada chamada PR 2030, que fala sobre os requisitos do ESG. Isso tá para se tornar uma ISO, mas já tem uma certificação, o certificado ESG ABNT, que se baseia nos requisitos da PR 2030. E tá, então vamos guardar essa informação. A gente tem uma certificação
amplamente conhecida e é uma certificação internacional, que é o Sistema B, ser uma empresa B, que vem do B-Lab, dos Estados Unidos, né? Nasceu ali nos Estados Unidos, na América Latina ela é amplamente aplicada. Vocês conseguem ver muitas empresas B, como por exemplo a Natura, vocês encontram ali, né, o selinho de empresa B, a Natura, agora me vem na cabeça a Hering, então A Riachuelo, o Grupo Asas, Grupo Asas. da Farm, Arezo. Isso, melhoramentos. Então, muitas empresas passaram por essa certificação. É uma certificação bem robusta, né? Mas é uma certificação que vai olhar para todas as dimensões, ambiental, social, governança, né? Todas. E o selo do Sebrae ESG de crescimento sustentável, que, se eu não me engano, também se apoia na PR 2030, certo, Moni? Me corrija se eu estiver errado. Não, certíssimo. O selo Sebrae, o Sebrae, em parceria com a ABNT, eles revisaram os critérios da ABNT, hoje são 43 critérios para serem analisados para a certificação, e analisaram isso para a realidade de pequenas empresas. Então, eles reduziram de 43 critérios para 16 critérios, que são analisados, né, dentro dos 3 pilares, né, ambiental, social e de governança, considerando a realidade de um pequeno negócio, mas também não deixando o pequeno negócio de fora dessa agenda, né? E aí, Dani, se você me permite, eu acabei de perceber algo assim, que é algo muito da realidade do segmento de sustentabilidade, de ESG que a gente está vivendo, que é novidade. O tempo inteiro é novidade que aparece para a gente, uma novidade. Todas essas 3 certificações, vou começar pelo selo Sebrae, é muito nova. O selo Sebrae, ele foi lançado o ano passado, acho que final de 2024, então é algo muito, muito novo. A certificação ESG-ABNT, no final de 2025, ela se tornou certificação, porque até então era uma declaração de conformidade. Ficava ali um pouco no limbo entre selo, né? Ah, é selo, é certificação? Não. É declaração de conformidade. Agora não é, agora é certificação ESG da ABNT, baseada na APR 2030, que é uma prática recomendada, ainda não é uma ISO. E o Sistema B não ia ficar fora da novidade também. O Sistema B, em 2024, começou com uma revisão dos seus padrões. E agora, em 2026, em março de 2026, entrou em vigor os novos padrões para a certificação do Sistema B, que eleva a régua para práticas ainda mais, né, de impacto, né? Eu ia falar sustentáveis, mas não é que geram realmente impacto. Então, é só para vocês verem, gente, a gente está apresentando aqui para vocês um mapa de certificações, né? Muitas delas são já certificações que já são aplicadas há muito tempo, mas tem muita coisa também surgindo. E o papel da gente, enquanto profissional, é também ficar nessa busca por essas atualizações, mas a boa notícia é que certificação transversal, que vai olhar para os 3 pilares, ambiental, social e de governança, olhando o negócio como um todo, que são reconhecidas, seja nacionalmente, seja internacionalmente, são essas daqui. Exatamente. São essas daqui. Se alguém disser para você que tem uma outra, desconfie. Não estou dizendo que é mentira, não, porque pode ser que surja uma amanhã também, né? Mas também desconfie de uma nova, né? Porque essa certificação ESG da ABNT, ela é nova, mas ela é da ABNT. A ABNT é uma instituição que tem muita reputação nesse âmbito aí de certificação, né? Porque eu já ouvi em alguns LinkedIns da vida, certificação ESG disso e daquilo, né, Dani? Eu falo,
nossa, nunca ouvi falar disso. É quando você vai ver, então, o que a gente está trazendo aqui é conversa de mercado, é o que as empresas procuram, é o que tem credibilidade, é o que por trás tem, por trás e pela frente mesmo, né? Tem instituições aqui de peso, né? Então, é isso, Dani, minha contribuição, que falei muito agora. Imagina, falou o necessário. Tudo que você falou foi necessário. Ó, vou abrir aqui uma exceção antes, porque a gente já está chegando no final, mas eu acho que a pergunta da Sim, eu Luciana vi. foi muito interessante. Acho que vale a pena a gente abordar agora. Pequeno negócio, que porte para o selo Sebrae? Ó, o Sebrae, eu não vou entrar nem aqui nos critérios de pequeno porte, tá? Mas o Sebrae, esse selo é para todas as empresas que o Sebrae, de alguma forma, é o público-alvo dele, tá? Então, porque tem microempresa que pode ser certificada, e tem empresa de pequeno porte, tudo que o Sebrae atende, né? Porque o Sebrae é essa instituição, né? Que fomenta aí o empreendedorismo, capacitando, trazendo, desenvolvendo, né? Os pequenos negócios. Todas essas empresas que fazem parte do escopo de atuação do Sebrae podem se certificar. Então, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de consultoria, é uma pequena empresa, uma microempresa. E aí, assim, não vou entrar aqui também no mérito, Luciana, porque tem os critérios, né? Faturamento, número de funcionários, e aí, normalmente, o critério acaba sendo o menor, como é que fala, meu Deus? O menor dos dois critérios. Então, se meu faturamento é não sei quantos milhões, mas eu só tenho 5 funcionários, então eu vou considerar os 5 funcionários, mas é o público do Sebrae. Não sei se era essa a sua dúvida. Perfeito. Já, mas E assim, Dani, desculpa. Mas foi bom a pergunta da Luciana também. Se você puder voltar ao slide, Dani. Por quê? Porque essas outras certificações, eu acho isso muito importante dizer, tanto a certificação do SG da ABNT, quanto também do Sistema B, são certificações que você pode, qualquer empresa, inclusive pequena, inclusive micro, podem obter. Não importa qual, eu já ia falar quando não importa qual é o setor, o segmento importa. Tem algumas indústrias que não podem ser certificadas. Por exemplo, indústria de pornografia, indústria do fumo, indústria fóssil, de exploração de combustível fóssil. Tem uma limitação, de digamos assim. armamentícia, né? Armamentícia, isso. É isso. Então, assim, tanto o certificado SG-ABNT quanto o Sistema B é para qualquer porte. Agora, o do Sebrae, não. O Sebrae é para empresas, né, pequenos negócios. Alguém... foi a própria Luciana que compartilhou o link aqui. E é interessante, gente, também, 2 pontos aqui, 3 pontos, no mesmo ponto. É que todas essas certificações, elas compartilham as suas ferramentas para entender como que a empresa está, caso ela quisesse, né, ela queira certificar. Então, na ABNT, eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, vocês podem solicitar a planilha de autoavaliação, inclusive a gente já fez uma aula sobre isso, não foi, Dani? Sobre a planilha de autoavaliação tem mini curso sobre isso, viu, gente? Eu acho que foi o terceiro episódio ou o quarto, não sei. Mas a gente compartilhou a planilha que é utilizada para submeter a certificação da ABNT. Assim como tem a planilha da ABNT, tem também a avaliação de impacto do Sistema B. Tudo gratuito. Tudo. A planilha não é online, mas você recebe. Mas a avaliação de impacto do Sistema B é gratuito. E o selo Sebrae SG, que faz parte desse projeto Crescimento Sustentável do Sebrae, você também pode preencher um diagnóstico.
Você vai responder algumas perguntas e ele vai te dizer se você está elegível ou não, ou se você precisa fazer alguma outra coisa, né? Avançar para algumas outras providências para poder conseguir ter o selo. Então, fica a dica aí também. Todas essas ferramentas vocês podem baixar de forma gratuita, vocês podem acessar de forma gratuita, pode ficar brincando de avaliação de impacto B, né, Dani? Ficar brincando de diagnóstico, porque também não tem muito segredo, é ficar mexendo, né? Ficar fuçando, ficar fuçando. E aí é engraçado que, assim, a gente fuçou a avaliação de impacto B, no meu caso, né? Eu estou lá como multiplicadora do sistema B desde 2023. Aprendi a ferramenta, chegou ano passado, não vai mudar tudo. Eu falei, não, gente, não vai mudar, não. Pelo amor de Deus, eu vou ter que aprender tudo de novo, fuçar tudo de novo. Tá a gente lá fuçando, né, Dani? Para as empresas que a gente está, que querem se certificar. Só para dar um dinamismo. A emoção. Mas essa é a realidade também de profissional que atua nesse segmento. Aí, ó, a Natália falando também, né? Me identifico. Pois é, a gente aprende, e depois, não, olha, tem que desaprender tudo. E para passar o momento resistência? Não, agora eu já gosto da versão nova. Agora eu já estou gostando da versão nova. Mas uma das habilidades que a gente fala também, né, para os nossos mentorados, a gente compartilha aqui com vocês também nos minicursos, é essa habilidade de ter essa vontade de aprender, de se atualizar, né? Porque é muita coisa. Agora não pode também, como Dani trouxe na primeira slide dela, né? Ficar ansiosa ou ansioso com tanta coisa que surge, porque isso também tem esse outro lado, né? Quando eu recebo alguma coisa, eu falo, ai meu Deus do céu, aí não, peraí, isso não é a hora disso agora. Não, agora não é hora de eu olhar isso aqui, não vou olhar isso aqui, não. Essa hora vai chegar. Mas é uma atualização constante, né, que a gente precisa estar aberta, né, e aberto. Exatamente. E, né, chegando aqui no fim, a gente gostaria de deixar essa imagem que também faz parte da metodologia, da mentoria SG na carreira, que a gente traz aqui a jornada que a gente fala quase perfeita do ESG. Os passos a passos, né, que a gente entende que são fundamentais para se fazer uma jornada ESG dentro da empresa. E aí, quando a gente olha em alguns pilares, a gente vê que as certificações, elas passam e elas ajudam a construir a maior parte dos tópicos. Então, né, deixa aqui essa imagem como reflexão para vocês, né, sobre essa visualização, que a gente entende que é uma imagem que constrói, né? E assim, gente, a gente fez essa estrada, a gente colocou essa placa número 9 lá, né, que é o relatório de sustentabilidade, mas a gente precisa ter algo em mente muito consolidado, assim, muito firme, né, que a jornada ESG, ela tem começo, meio e começo de novo. Não tem fim. Não tem fim. Ali é simbolicamente como se fosse um último passo, mas não é. Né? Seria um ciclo, né? Seria um ciclo, exatamente. Um ciclo. Né? É um ciclo, é uma estrada, nesse caso aqui a gente não consegue ver o final dela, né? Mas é uma jornada de melhoria contínua, não é uma jornada de conforto, não é uma jornada de estabilidade, é uma jornada de evolução, né? De melhoria. Então, fica aqui essa imagem aí para vocês. Tudo bem. E agora, a gente gostaria de ouvir vocês. A Ana já está com a mão levantada. Quer falar, Ana? Você está aí? Eu acho que tem a Ana e a Eliana. Oi. A Ana, pronto.
Boa noite. Boa Boa noite, Ana. Quando vocês começaram a falar sobre as certificações e os selos, um tempo atrás eu fiz uma aula curta, assim, também, com um pessoal que falava que não era importante se ligar à certificação, porque aqui no Brasil, porque ele trabalhou um tempo fora, com a ESG fora, não sei se foi na Alemanha, não sei onde. E aí ele fala que aqui no Brasil a gente tem mania de criar certificações para as empresas poderem ganhar títulos, mas que na verdade isso não quer dizer tanta coisa. Aí, pensando em todas essas certificações, em todos esses selos que vocês trouxeram, que no meu ver, são selos importantes de certa forma, garantem que a empresa está aplicando as diretrizes e as normas, enfim. Quando aparece greenwashing, eu queria saber se, assim, a relação quando aparece uma empresa esteja fazendo o greenwashing com as certificações. Se elas, para a gente considerar greenwashing, elas não têm certificação nenhuma, ou não sei se vocês, eu não estou conseguindo formular exatamente a pergunta, mas associar o greenwashing com essas certificações. Se para não fazer greenwashing, elas precisam ter essas certificações específicas em todos esses pilares, né, nos 3 pilares, ou não necessariamente precisa ter a certificação para ela não ser considerada greenwashing. Tá. Eu acho que tem um ponto importante, Ana, que são assim, eu uso muito esse exemplo em greenwashing. Você pegou uma embalagem e aí tem lá selo verde e você não tem referência nenhuma da onde que veio esse selo, aí você já fala, poxa, essa pessoa está usando esse eco embalagem, produto verde como greenwashing. Então eu acho que pode ser que uma empresa não tenha certificações e tudo vai depender da maneira que ela vai comunicar as ações dela. Se ela comunica de uma forma responsável e respaldada por um método, você consegue ter essa rastreabilidade dessa informação e falar, poxa, ela não tem um selo, mas ela está fazendo seguindo um método internacional ou nacional, um método que realmente o mercado entende que é certo. Agora, se é um selo só por um selo, aí isso pode ser greenwashing. Agora, todas essas certificações que a gente trouxe, foi aquilo que a gente falou, são certificações reconhecidas, muitas internacionalmente, e que dão esse respaldo de passou por uma auditoria externa, é um selo que a empresa que certifica não vai colocar a sua reputação, a sua imagem em risco de certificar uma empresa que não faz e não segue os requisitos que ela pede, sabe? Então, tudo, eu acho que a gente tem que olhar assim muito como a empresa está comunicando e da onde que ela está se respaldando. Eu vou só contribuir. Não, só para complementar. E tem algum, por exemplo, a BNT, quem categoriza o ISO, as ISOs todas, elas fiscalizam essas empresas que se dizem totalmente sustentável, ou quem faz a denúncia para saber, né, essa empresa faz greenwashing. Existe um órgão, um setor que fiscaliza isso? Olha só, vamos falar dessas 3, tá? Para você se certificar, vou falar do sistema B. Para você conseguir o selo B, primeiro, dá trabalho para caramba. Segundo, a empresa tem que gastar dinheiro, porque ela vai precisar investir, né? Isso tudo para quê? Para ela comprovar todas essas práticas. Por quê? Porque existe uma auditoria no processo de certificação. Ponto. Então, é uma régua alta.
Aí a empresa passa por todo esse processo de certificação, que não é só entregar e fazer uma auditoria. Para você ter uma ideia, o prazo médio de certificação é 10 meses. Prazo médio não pode durar 10 meses, um ano. Certificar, ficar na troca com o B-Lab entre empresa. Eu não entendi isso, aquilo, tá. Aí certifica. Quando ela certifica, ela precisa se recertificar para não perder o certificado em 3 anos. Esse é o prazo do B-Lab. Durante esses 3 anos, o B-Lab faz auditoria e fiscalização? Não, não faz. Agora, o que a gente vê no mercado, Ana, é que, assim, é muito esforço, eu não consigo, eu até gosto desse greenwashing, porque a pessoa quis ter uma certificação B para fazer greenwashing. Eu ouvi hoje um conselheiro aqui, conselheiro da Natura, num evento que eu estava do IBGC, um conselheiro da Natura, de grandes empresas lá, dizendo, gente, você sabia que eu gosto de greenwashing? Porque quando o cara faz lá greenwashing, vai virar um greenwishing, que ele falou, né? Por quê? Porque as pessoas vão começar a olhar para a empresa e vão falar assim, poxa, mas sério? Você faz isso mesmo? Não está parecendo, peraí. Então, eu acho assim, ó, toda empresa precisa de uma certificação para ter boas práticas? Não. Não precisa de certificação. A gente não precisa das certificações americanas, não é isso. Agora, quando você pega um relatório de sustentabilidade e que você lê, nós fizemos um inventário de gases de efeito estufa e emitimos X toneladas, ponto. E você pega outro que fala, emitimos Y de gases de efeito estufa e temos aqui o selo ouro do GHG Protocol. Esta empresa aqui do GHG Protocol com selo, ela automaticamente vai ter um valor, uma percepção, no mínimo percepção, de valor maior do que a outra que não tem. Entendeu? Então, o que acontece? Todo o relatório de sustentabilidade, a gente consegue auditar ele, fiscalizar ele e ver se está tudo certo? Não. Os selos e as certificações trazem essa tranquilidade de que terceira parte fizeram alguma verificação em relação a determinado ponto e atestaram, através de um processo rigoroso, que aquilo ali está ok. Entendeu? Então, É como se fosse uma chancela mesmo, né? Para garantir de que ela não está fazendo greenwashing, que ela está dentro das normas. Exatamente. Hoje existem, eu estava falando até com um cliente meu aqui hoje, agora, antes de entrar com vocês, existem várias plataformas que oferecem um cálculo de emissões de gás de efeito estufa. Eu testei uma plataforma. Você coloca o que você quer. Eu coloco o tanto que eu quero. Quanto que eu gastei de luz? Aí eu coloco. Eu saio colocando o que eu quero. Sem nenhuma evidência. E ali sai o meu inventário e sai meu selo. Isso não é fazer inventário e medição do que você está fazendo. O GHG Protocol tem uma forma de calcular que você vai precisar disso, você vai precisar das notas fiscais, dos combustíveis, e você vai precisar de várias coisas que garantem que aquele processo ali é um processo preciso, acurado, e que usa uma metodologia que realmente faz com que o resultado, né, da coisa ali, no caso que é o cálculo, seja um resultado real. Agora, se você não usa a metodologia e não tem um selo, podem olhar para o seu relatório e falar assim, mas me conte mais. Ou nem pegar mais o seu relatório e ir para o próximo que tem, entendeu? Então, existe muito existem pessoas, né, uma corrente de que, a gente fica inventando certificação, acho que assim, não é buscar certificação pela certificação, sabe? É o que eu trouxe aqui algumas vezes na minha fala. A certificação, ela é uma ferramenta para mudar o comportamento, né, da empresa, no caso, né, de como fazer, como realizar suas atividades, né, e com isso, obviamente, gerar algum valor positivo, porque não é sobre perder dinheiro, né? Senão não faz sentido, né? A empresa gastar, investir e depois não fazer nada do que investiu. Isso, é para gerar valor, é para ajudar a empresa, não é para penalizar a empresa. Uhum, entendi.
tá bom? Acho que Obrigada. quem está, de nada, quem está agora com a mão levantada é a Ileana. Você Oi, está aí? gente. Tô. Olá. Olá, boa noite. Uma pergunta, vocês que estão, né, mais de perto, avaliando o mercado com seus clientes, é, em relação à exigência dessas certificações, tá bom? Então, assim, ó, porque ISO 14001, que é o meu maior contato, eu sei que tem produtos que os clientes, principalmente na Europa e outros países, exigem que tenha a certificação 14001. Para o SG, vocês, como é que vocês veem isso em relação à exigência das empresas terem, apresentarem? Ó, como eu vejo, primeiro você trouxe uma coisa importante, né? Que é o próprio mercado europeu, né? O mercado europeu, ele está cada vez mais exigindo, não vou dizer de certificação, mas exigindo procedência dos produtos, né? No que tange aí a questões de sustentabilidade, especialmente na questão da agenda aí de climática, né? De carbono, desmatamento e tudo mais. Um exemplo concreto. Eu atendo uma marca de moda que me procurou, por quê? Porque ela precisa da certificação, porque ela quer ir para a Europa. Então, ela quer operar na Europa e a Europa pergunta: o que que você tem de certificação? Porque é o que eles podem perguntar, entendeu? Eles podem perguntar, por exemplo, você tem práticas sustentáveis? A pessoa vai falar sim, né? Quem garante que. Então, eles não perguntam isso, eles perguntam: você tem a certificação? Que certificação que você tem internacionalmente reconhecida? Né? Então, Ileana, as empresas que estão buscando por essas certificações, elas buscam por quê? Porque querem trazer essa governança em relação ao tema para possíveis investidores, para explorar o mercado internacional. Vocês devem conhecer uma marca chamada Farm, né? Uma marca carioca, que faz parte hoje do grupo Asas. A Farm está expandindo na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. E eles tiveram que correr atrás de uma certificação. Por quê? Porque não ia conseguir chegar, né, nesses países. Então, existe. Agora, isso. Eu acho que a Europa é o que mais exige, digamos assim, sabe? Mas para quem quer expandir, ganhar novos mercados, quem quer gerar valor para o negócio, no sentido de negócio mesmo, não do consumidor final, não, né, mas do negócio, para dizer, olha como o meu negócio está estruturado, tem uma governança, tem até um selo B e tal. Eu acho que é nesse lugar que entra a certificação. Por isso que as empresas que decidem, elas sabem que é uma jornada, não é a curto prazo, né? A Dani está na jornada dela lá, né? De um grupo grande. Ele quer fazer isso por quê? Porque ele é vaidoso? Não. Porque ele vê que ele vai abrir para ele, entendeu? Vai expandir. Por enquanto, Exatamente. está nesse nível, né? Não estão exigindo a certificação, mas está exigindo que mostre as boas práticas, vamos dizer assim, né? O que é que tem feito? Agora, ó, na Europa, determinadas empresas, determinados locais até exige. Não necessariamente uma certificação B, entendeu? Mas só vou comprar de quem me provar aqui que não está envolvido com desmatamento, que já compensa a sua pegada de carbono, entendeu? É uma forma de exigência. Entendi. Uhum. Entendeu? Então, ainda não tem, por exemplo, não tem ainda um selo que é o selo. O selo B, ele é o internacionalmente conhecido, né, no tema. Não tem muitos concorrentes aí, né?
Então, ele acaba sendo esse lugar. Pô, tem selo B, então é uma referência já. Vamos lá, essa empresa, então, não vou nem fazer muita pergunta, né? Mas não tem, assim, a exigência como a ISO que você está falando, né? Como a ISO ainda, né? A gente estava Era só para falando... saber o caminho. Eu achei que essa da PR 2030 estivesse no mesmo nível, né? Mas não tá, né? Não está no mesmo nível. Ela é bem nova, bem nova mesmo. Bem nova mesmo. E a BNT está trabalhando nisso, né? Fazendo várias parcerias, para fazer com que essa certificação chegue em segmentos talvez que não estejam ainda pensando nisso, porte de empresa também, né? Médias empresas e pequenas também. Enfim, Ficou claro. acho que Flávia, foi agora. Flávia, você levantou a mão? Karine colocou uma mensagem aqui no chat. Hoje, muitas empresas querem mostrar o que fazem ESG antes mesmo de entender por que fazem, sem consciência e estratégia. A certificação vira apenas vitrine, não transformação. Exatamente, Karine. Karine, bem-vinda ao clube. Isso é uma realidade, mas assim, eu gostei hoje que eu vi esse conselheiro falando assim, gente, eu gosto de greenwashing, né? Então eu gosto dessas empresas que querem a certificação, por quê? Porque por bem ou por mal, elas vão ter, se elas querem mesmo, elas vão ter que implementar coisas que são estratégias, se quiser uma certificação séria, né? Para mudar justamente essa forma, né? Para tomar mais consciência. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu acho que mais da metade dos meus clientes quiseram implementar a jornada SG, não pela consciência, não, do meio ambiente, das pessoas, mas falaram assim, não, acho que isso vai ser importante para o meu negócio. E o que aconteceu? Nem no meio da jornada, eles entenderam o quão importante é toda essa transformação para o negócio, para as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente começa assim mesmo numa empresa, uma empresa que só quer mostrar o que faz. Mas, estando lá, a gente vai, operando a transformação, engajando, sensibilizando. Umas vão numa velocidade um pouco mais lenta, outras são mais responsivas, outras são um sucesso e são super, né? Mas é assim, é o que a gente tem, né? Senão a gente não estaria talvez nem falando aqui hoje sobre isso, porque estava todo mundo já fazendo, né? Mas é isso mesmo, essa é a realidade da maioria das empresas, dos empreendedores e das pessoas, viu? Das pessoas. Quantas pessoas acham que isso é besteira, que a gente não tem nada que fazer aqui, que quem resolve é o governo, que não tem responsabilidade, né? Flávia, quer falar? Oi, olá, boa noite. Olá, boa Falando em noite. governo, bom, eu sou Flávia Neri, eu sou assessora de sustentabilidade da Fundação de Turismo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Acho que eu estou com a minha colega Emanuele aqui ainda, ela pelo menos estava, e agora eu não estou conseguindo ver todo mundo na tela. Mas me chamou bastante atenção, agradecer pela oportunidade, acho que foi muito instrutivo, né, para mim e para ela, que estamos também nos iniciando aí com esses desafios da agenda ESG, e de ação climática no turismo e sustentabilidade, mas eu gostei muito daquela tela da Da jornada da carreira? profissão, do Y, desculpa, Do Y. da Uhum. carreira, do modelo em Y, né, da carreira em ESG, e vou partir daí também, né, porque para quem está atuando aí nessa linha de frente da sustentabilidade institucional,
Qual que é o principal diferencial aí que vocês percebem nos profissionais que estão aí transitando entre essas exigências técnicas de certificação ou do cumprimento dessa agenda, da pauta, e com a necessidade de influenciar também a alta gestão para adotar essa agenda. Mas eu ainda quero fazer um outro destaque aqui, porque a agenda ESG hoje, aqui na Fundação de Turismo, foi muito pautada aqui pela alta direção. Então, isso assim, a gente já tem um lastro de trabalho assim que é incrível, né? Mas a gente percebe que isso não é uma tônica, né? Então, quer dizer, precisa realmente a alta gestão estar imbuída aí desse compromisso, mas eu ainda coloco aí o desafio mesmo do engajamento dos demais colaboradores ou das demais pessoas da equipe, enfim. Então, como é que vocês veem esse desafio aí também? Aqui para a gente, no Mato Grosso do Sul, especificamente, uma certificação que nós temos aqui, e que foi uma credencial, assim, nossa, que levou a gente a um outro patamar mesmo na agenda do turismo, que é uma certificação de um destino, que é o nosso principal destino de ecoturismo do Brasil, digamos assim, porque Bonito é reconhecido por 19 vezes consecutivas o melhor destino de ecoturismo do Brasil, e nós fizemos uma certificação, apoiamos uma certificação de destino de ecoturismo carbono neutro. É uma certificação de uma instituição internacional, que não é aqui do Brasil, e que essa certificação hoje é reconhecida pela ONU Turismo também. E isso acabou assim, quando chegou a certificação, e o nosso diretor, ele fala isso, falou assim, a certificação não foi o mais difícil, né? A gente passou, cumpriu todo o rito, foi os passos e deu tudo certo. O problema agora é manter essa certificação, né? É isso, ficar fixado no território e imbuir mais pessoas também desse compromisso. Então, era só para dar esse contexto, mas o que eu queria mesmo que vocês comentassem é sobre essa importância de influenciar a alta gestão, como nós, técnicos, né, influenciamos a alta gestão e também engajamos os outros colaboradores. Eu acho, Flávia, eu costumo dizer que dentro dessa agenda, a alta direção é que dá o tom, sabe? Eu acho que vocês aí já têm, eu acho que 70% do caminho andado, porque é muito difícil sensibilizar de baixo para cima, né? Assim, né? Então, ok, liderança engajada. Engajar demais colaboradores. Nosso dia a dia de trabalho, hein, Dani? Nosso dia a dia é trabalho de formiga, mas é um trabalho que precisa de estratégia também, né? Estratégia de entender que sensibilização passa por conhecimento, né? Então, as pessoas, elas precisam conhecer o tema, elas precisam compreender por que aquilo ali faz sentido, né? Para a organização, para ela como pessoa, para o planeta, e aí é uma coisa mais ampla. Mas eu gosto de trazer o sentido ali perto ali também, sabe? Do dia a dia, da organização. Então, o que a gente sempre tem em mente é que é um trabalho de dia a dia, de mudança de cultura, Flávia. Então, é realmente sentar e pensar o que a gente pode traçar aqui para a Fundação, por exemplo, dentro de um período de um ano, eu não sei como é que vocês fazem planejamento, agenda SG, inclusive, assim, te convido a assistir umas aulas que eu já gravei para uma plataforma de turismo aqui do estado da Bahia, sobre sustentabilidade SG, trazendo o tema para o segmento do turismo. Eu vou compartilhar com você o link da plataforma, é gratuito. A plataforma, inclusive, é até interessante, não sei se você já conhece essa plataforma, é a Turisquale. Eles têm vários... Turisquale, sim. Sim, então, eu estou lá na Turisquale. Faz tempo que eu não acesso, mas vou retomar o acesso. É daqui, né, daqui do estado da Bahia, mas é trazer isso como uma estratégia contínua, assim, sabe, permanente, de
promover palestras de diversos assuntos, fazer com que eles participem de algumas decisões, né? A gente, às vezes, quer que a pessoa se engaje e que ela adivinhe tudo que está na nossa cabeça, né? Eu fico pensando, né? A gente aqui com a cabeça pulsante de temas, de ações, de possibilidades. Gente, a outra pessoa faz outro trabalho lá na ponta, sei lá, contábil, que não tem nada a ver com isso, e a gente quer que a pessoa entenda. Então, assim, precisa lavar esse conhecimento, né? Precisa, mas assim, a gente usa muito aqui no mini curso e na nossa mentoria também com nossos alunos, uma palavrinha que chama estratégia, né? Tem que ser tudo com estratégia. Qual é o objetivo que eu quero atingir? Qual vai ser a periodicidade disso? Vamos fazer um teste aqui, sabe? Chamar parcerias. Pô, eu posso chamar alguém de algum lugar para dar uma palestra disso do assunto. Agora, a gente não pode querer que isso se transforme porque a gente fez uma conversa aqui e pronto, né? Então, assim, é gradual, demora um tempo. Estou passando todas as reais aqui para vocês todos, né? Não é uma mágica, mas acontece. E principalmente porque a gente influencia o trabalho das demais pessoas, né? Então, geralmente, para fazer as certificações, acho que como você passou por isso, né, Flávia? Você envolve a empresa inteira, você envolve todos os setores, você precisa de informações. E aí você precisa deixar isso muito bem explicado. Por que que você está pedindo? Por que que você está se intrometendo ali no assunto do coleguinha ou melhorando o processo? Então, tem que ter uma comunicação interpessoal muito bem afiada, e eu acho que, né, eu e Mônica, a gente tem uma linha muito parecida, que é o do explicar. A gente gosta de explicar, a gente gosta de fazer os letramentos, sempre os motivos, os porquês, para conseguir alcançar esse objetivo, ter essa informação que vai fazer a complementação da onde a gente quer chegar, né? Maravilha, obrigada. E aí, Mônica, você me fez lembrar de uma passagem de Manuel de Barros, que ele diz numa das obras dele que para fazer sorrir as pedras são precisas muitas formiguinhas. É verdade. Pois Então, é. é árduo, né? Verdade, É Flávia. isso. É o nosso dia a dia de trabalho, Flávia. Mas Sim. eu acho que, assim, eu já sinto isso um pouco em você, eu acho que quem está nessa área gosta de pessoas, né? Então, é isso aí. É lidar com pessoas, enfim. Vocês têm comitê SG na fundação? A gente tem um comitê, eu acho que é ESG, sim. Eu ia falar que é de sustentabilidade, mas é ESG. Não, é de Por conta, sustentabilidade. na verdade, é uma comissão, estou lembrando aqui agora, que surgiu no âmbito da A3P, que faltou até lá naquele no slide de várias letras e nomes, enfim, Tá. acho que faltou a 3P lá também. A gente tem um comitê da Agenda 3P e o ESG, né, Manu, a gente tem informal, né? Nós fizemos um comitê ESG aqui meio informal ainda, mas já está caminhando já para todas as outras agendas, então tá um processo bacana aqui de acompanhar. Ótimo. O comitê, ele ajuda nisso, que aí ele vai conversar com diversas áreas, e aí ele já tem várias formiguinhas de diversas áreas, né? E aí a jornada anda um pouco mais rápido, enfim, né? Trabalho mais coletivo ainda, né? Do que só de algumas pessoas. Certo. E Bom, eu acho que é parabéns, isso, Flávia, gente. pelo trabalho. Vocês Sim, estão no nosso grupo, SG na Carreira? Sim, Ah, pronto. Tá. tá bom. É bom Ótimo. compartilhar o que vocês têm, né? Projetos. Podem usar o grupo lá, que é legal a gente fazer essa troca. obrigada. Ótimo, gente, perfeito. Então, né, acho que
agradecendo, foi muito, muito produtivo, acho que a troca, né, o que todo mundo trouxe. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que nós compartilhamos aqui hoje. A gente deixa esse QR Code e o link já nas mensagens para vocês fazerem uma avaliação. É muito valioso para a gente a avaliação de vocês, para que a gente entenda também quais temáticas a gente pode explorar nos próximos minicursos. Daqui a alguns dias, né, o quanto antes a gente espera ter essa gravação já no YouTube. Assim que tiver tudo certinho no YouTube, a gente compartilha o link com vocês lá no ESG na Carreira. Quem ainda não está no grupo, fica super convidado a estar. A gente vai colocar o link aqui também. Moni, se você puder colocar o link do convite do grupo, para quem não quiser, quem ainda não participar agora. Já temos uma agenda do próximo mini curso para daqui, acho que 15 dias, né? Não semana que vem, a próxima, a gente já tem um tema que a gente está preparando com muito carinho e cuidado para vocês, e a gente divulga tudo certinho, link de inscrição e tudo mais. E aqui a gente deixa o nosso muito obrigada pela participação de vocês. Os QR Codes do link do Instagram, né, da gente, meu e da Moni. A Mônica já compartilhou o link para participar do grupo do ESG na Carreira. Uma ótima noite para vocês